Eu quero saudar a todos os nossos queridos alunos com a gloriosa paz do Senhor Jesus e dizer da alegria que nós temos em de fazer mais um vídeo para nós podermos continuar estudando a palavra do Senhor no curso do IBAD, curso médio. Desta feita nós estamos estudando o livro de profetas maiores, livro esse que a gente estuda os 4 profetas maior em livros, ou seja, maior em livro escrito. Os livros deles são maiores. Não é maior em questão moral, maior em santidade, não. É nos seus escritos, né? Então, nós já estudamos o profeta Isaías, vamos estudar agora o profeta Jeremias e depois Ezequiel e Daniel. Desta feita, eu quero começar uma live bem resumida mesmo, para não cansar os irmãos. E eu queria que os irmãos falar primeiramente sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi um profeta levantado por Deus por volta de 627 a.C. Ele vai terminar o seu ministério por volta de 586 a.C. Anota essa data, 586 a.C. Por que essa data? Porque em 586 a.C., o veredito que o profeta Jeremias anunciou no seu livro inteirinho, 40 anos de ministério, vai acontecer. Porque o povo não ouviu e não aceitou as profecias desse livro, quanto à exortação que Deus, usando por intermédio da boca do profeta, fez à nação. E em 586 a.C., sob o comando de Nabucodonosor, a Babilônia com seu exército e seus soldados, ele entra em Jerusalém, ou seja, nas tribos do reino do sul, onde ainda tinha Judá e Benjamim, e como capital Jerusalém. Eles são varridos praticamente eliminados. Ficaram pouquíssimas pessoas aqui, pobres, simples, velhos, idosos, e aqueles que não morreram na guerra, na luta, foram levados cativos lá para a Babilônia e foram assentados à margem do rio Quebar. Ou seja, então, a tomada da Babilônia para com o reino de Judá foi em 586 a.C. Mas quem é esse profeta? O profeta Jeremias. Segundo a palavra de Deus, ele fala assim, o livro de Jeremias tornou-se uma obra das mais apreciadas por cristãos de todos os tempos. Não só por passar uma lição de resistência face às dificuldades ministeriais e da sensibilidade diante do comprometimento do povo com o pecado, mas também por servir de fortalecimento espiritual, principalmente para aqueles que enfrentam oposição, perseguição por causa da pregação do evangelho. Então, irmãos, nós observamos aqui que o livro do profeta Jeremias, ele não tem só cobrança, ele não tem só aqui que Deus aqui anuncia em que vai levar o povo cativo por causa do pecado. Não, antes disso, o profeta Jeremias é conclamado. Conclamado a quê? Eu vou mostrar no texto para vocês aqui. Conclamado a levar o povo a uma exortação, uma profunda exortação quanto às suas atitudes, quanto às suas ações, quanto ao pecado de Israel. Qual pecado? Sim, contra o pecado da prostituição espiritual, em que o povo estava abandonando a Deus e trocando Deus pelos deuses das populações vizinhas. Quanto ao pecado social, em que o próprio livro relata, em que as viúvas, os órfãos e os estrangeiros eram explorados e devorados, essa é a metáfora, devorado pelas classes mais favorecidas, certo? E também os próprios reis, sacerdotes, príncipes e juízes da nação e a alta situação, a alta roda financeira, todos eles
trabalhavam entre si, favorecimento das leis, do julgamento, tudo entre esse pessoal, certo? Deixando a Deus dará os mais necessitados, os menos favorecidos, e juntamente com essa classe eu acabei de dizer para vocês, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Segundo a palavra de Deus, o livro do profeta Jeremias, ele não é referendado como autor somente pelo profeta Jeremias. Quando a gente vai lá no livro de Esdras, exatamente, lá no livro de Esdras, é um dos livros históricos, que é Esdras. Vamos olhar aqui no livro de Esdras. Quem que era Esdras? Esdras foi uma das pessoas que passaram no cativeiro, certo? Ele era escriba e historiador. Escriba e historiador. No capítulo de número 1, versículo 1 de Esdras, já referendo o próprio Jeremias como profeta de Deus e também escritor desse livro. Diz assim em Esdras capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Então o que ele está dizendo aqui? Esdras está dizendo, ou seja, que para que se cumprisse a palavra do Senhor por intermédio da boca do profeta Jeremias. Ou seja, o livro do profeta Jeremias é uma verdadeira exposição daquilo que Deus usou esse atalaia, o profeta Jeremias, por intermédio da boca do profeta, para exortar, orientar, levar uma palavra de consolo para a nação de Judá em tempos difíceis. Depois, ele também vai ser referendado lá no livro do profeta maior Daniel. Olha aí. O profeta Daniel também conhecia os escritos e estudou também acerca do profeta Jeremias. E lá no livro do profeta Daniel, vamos ver aqui, Daniel lá no capítulo 9, uma das mais lindas profecias, aquela que referenda as 70 semanas, também ele fala assim, ó, Daniel capítulo 9, versículo 2, ele fala assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, o profeta Daniel aqui está falando que entendeu que o tempo que o povo de Deus ia passar no cativeiro babilônio, e que isso foi falado pelo profeta Jeremias, era de 70 anos. Ou seja, aqui também se cumpre a palavra de Deus. Aqui o profeta Jeremias já tinha morrido, já tinha se passado 70 anos do cativeiro, e aquilo que o profeta Jeremias falou, aqui é confirmado pelo profeta Daniel. Ou seja, ainda usa a palavra pesada, as assolações de Jerusalém. O que é assolações? Tudo aquilo que eles iam passar, tudo aquilo que eles iam ter acerto de contas com Deus, certo? Aquilo que eles teve que passar pela correção espiritual que Deus ia colocar na mão desse povo, por causa do pecado da nação de Judá e Benjamim, né? Então nós vemos aqui. Depois, irmãos, a gente vai observar que o profeta Jeremias não foi simplesmente, mas o profeta, a Bíblia, ela é tão linda que ela mostra que Deus está no controle de todas as situações. E Deus já sabia da necessidade que o povo tinha desse profeta. Tanto é que Deus vai conversar com o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, que coisa linda, ele vai ser consagrado a profeta na barriga da mãe dele. Ou seja, no ventre da mãe ele vai ser consagrado. E Deus falou que já havia escolhido ele antes dele nascer. Antes dele ser gerado, Deus já havia escolhido o profeta Jeremias para profetizar para as nações. Preste atenção. Ele profetizou lá para a nação de Israel. Mas aqui na Bíblia vai falar que é profeta para as nações. O que eu entendo aqui? É justamente o que nós estamos fazendo aqui agora, estudando o livro do profeta Jeremias. E quem é que está estudando ele aqui agora?
o povo da nação brasileira. Então, ó, de 2.600 anos para cá, as nações do mundo inteiro ouve, medita e pode tirar um aproveitamento do livro do profeta Jeremias, da qual agora eu acabei de referendar para vocês, que Deus usou a boca desse atalaia para que falasse às nações a respeito do pecado e servisse como exemplo o que aconteceu com Israel e para que as pessoas em volta não precisam passar pela mesma situação. Então, palavra começa assim, lá em Jeremias, capítulo 1. O versículo número 1 fala: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Ananote, na terra de Benjamim. Ou seja, Jeremias é um benjamita, nasceu na cidade de Ananote. Aí, o Senhor Deus vai falar para ele por que ele é profeta. Aí no versículo 4, é importante, irmão, vocês vão ter a oportunidade de ler boa parte do livro, eu só estou dando aqui um conceito geral do livro do profeta Jeremias. E ele fala aqui da escolha desse homem. A mim veio, pois a palavra do Senhor, com S maiúsculo, dizendo: antes, observe, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Aí o profeta Jeremias diz assim: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ponto. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: olha que coisa linda, irmão. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituí sobre as nações. Ou seja, não é só sobre Jerusalém e Judá, sobre as nações, sobre os reinos, sobre as nações e sobre os reinos, para que arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantar. Ué, então quer dizer que o profeta vai destruir e vai arrancar, mas ele também vai edificar? Uma metáfora. Ele está dizendo que ele constituiu entre as nações e os reinos. Feliz quem lê essa palavra e guardar. Feliz quem lê essa palavra e ouvir. E seguir os conselhos que está nesse livro. Porque ele está falando aqui, ele quer dizer ao Senhor aqui, ó. Se eles ouvirem os conselhos desse livro, serão edificados, serão plantadores. Se eles obedecer esse livro e seguir e voltar para os meus caminhos, serão edificados. Agora, se não seguir os conselhos desse livro aqui, ele está querendo dizer aqui, e quem conhece o livro inteirinho, nós já conhecemos de antemão, sabemos que 40 anos depois que o profeta Jeremias profetizou, em 586, esse povo não foi edificado e nem plantado. Pelo contrário, eles foram arrancados, derrubados, destruídos e arruinados. E foram levados cativos para Babilônia. Irmãos, então aqui mostra o profeta Jeremias, o chamado do profeta Jeremias, né? Esse chamado maravilhoso, lindo que Deus colocou. Agora, irmãos, o livro do profeta Jeremias, ele vai mostrar que Deus tem levantado esse atalaia para falar a Jerusalém. Imagina você anunciar o reino de Deus no local em que os reis e que os príncipes e que os sacerdotes, a alta corte militar, juízes, eram tudo maquinado entre si, era tudo combinado. As pessoas, os juízes davam parecer favores a essas classes aqui, desonerava, roubava, lesavam, principalmente órfãos, viúvas, estrangeiros e as classes menos favorecidas.
Então o profeta Jeremias, ele além de pregar para as classes menos favorecidas, por quê? Porque se é o rei, que tem que ser o exemplo da nação, sacerdote, que tem que ser exemplo da nação, príncipe, juiz, não faz, o resto da nação também está indo junto com eles. Está tudo perdido. Então, quando o profeta ia pregar, ele não agradava. E se não bastasse não agradar, tinha os falsos profetas que profetizavam o contrário dele. E as pessoas achavam mais cômodo acreditar nos falsos profetas, fazer de conta que estava tudo bem. E todo mundo, então, teve um problema. O profeta Jeremias teve muita situação, foi preso várias vezes, foi colocado dentro de cisterna para ser deixado morrer. Mas aí Deus levanta, por exemplo, Obed-Melede, e ele vai lá e conversa com o rei, orienta que não é isso que deve fazer com um profeta de Deus, que tem muita gente na população que gosta dele e respeita ele, e o rei ficaria mal perante essas pessoas. Ele volta atrás e dá liberdade de retirar o profeta de lá, certo? Livro de rolo que o profeta Jeremias vai escrever, livro esse que ele escreveu na cadeia, preso, recebendo da boca de Deus, e vai pedir o seu secretário. Quem é? Secretário é quem escrevia por ele. Quem escrevia pelo profeta Jeremias era um escriba, um amauense chamado Baruque. E Baruque vai ler o rolo lá na frente, lá na frente das praças, vai ler na igreja, vai ler no centro de recepção. Ele vai ser chamado, inclusive, para ler esse mesmo rolo para o rei. Vai chegar lá, sabe o que vai acontecer? Eles vão tomar o rolo da mão dele, vai cortar, rasgar e jogar no fogo. Mas a Bíblia vai registrar aqui que Deus é tremendo. Deus é tremendo, o profeta Jeremias já sabia o que estava acontecendo. E Deus vai dar novamente as palavras e escrever outro rolo igual. Tamanha era a importância desse anúncio. Quando a gente observa, lá no profeta Jeremias 36:4, então o fardo de Jeremias era muito pesado. Os reis não queriam ouvir ele, os príncipes, sacerdotes, pelo contrário, o que ele falava, ele chegava a forçar a barra para ele falar o que eles queriam ouvir. Mas o profeta não fazia isso. Acabei de ler para vocês aqui que o Senhor falou: você vai falar, eu vou colocar as palavras na tua boca e tu falarás, porque eu, Senhor, sou contigo. Então o livro do profeta Jeremias, ele é um verdadeiro campo de exortação, levar as pessoas a rever seus conceitos de pecado, seus conceitos de estar caminhando fora dos caminhos do Senhor. E esse trabalho lá, em primeira mão, esse trabalho não foi feito para mim nem para você. Esse trabalho, primeiramente, foi feito estritamente para ajudar Benjamim. Observa, lá em Jeremias 36:4. Jeremias 36:4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque dizendo: estou encarcerado. Estou encarcerado. Não posso entrar na casa do Senhor. Não pode, está preso. Entra, pois, tu. E do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, de todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum. Ou seja, um dia que vai chegar gente demais, até da região para ir lá. E também as lerá diante de todos de Judá. Olha bem. Que vem das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor. Oh, glória a Deus, hein? E cada um se converta. Aqui o profeta está falando. E cada um se converta do seu o quê? Do seu mau caminho. E aqui ele vem falar o que Deus está vendo a respeito desse povo. Porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Ou seja, Jerusalém, Benjamim, Judá. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu aquele livro, as palavras do Senhor, na casa do Senhor. O que nós entendemos aqui? Tamanha era a preocupação do profeta Jeremias. Ele estava preso. Eles prenderam ele porque estava anunciando o reino de Deus. Ele estava falando aquilo. Olha, irmãos, às vezes você ser crente, ser servo do Senhor, a gente tem que ir contra a maré. Aqui Jeremias estava não é só contra a maré, não. Ele estava contra a maré, contra a população estava contra ele, reis, sacerdotes, tudo contra ele aqui.
Mas Deus deu a palavra para ele na prisão. E fez com que o seu secretário, o seu amanuense, a palavra amanuense é uma palavra grega e significa escrevente, copista, ou seja, na realidade um escriba. E ele escreveu e leu o livro da lei, e leu os rolos a respeito da exortação a Israel contra o seu pecado e contra o furor de Deus. E qual foi o grande legado desse livro? Jeremias trabalhou em torno que Deus havia falado que se o povo não voltasse para os seus caminhos, se o povo não voltasse a servir a Deus, não abrisse mão da prostituição espiritual, o povo ia para o cativeiro babilônico. É isso que ele mostra aqui. Depois, irmãos, nós vamos ver lá em Jeremias, no capítulo 5, versículo de 15 a 18, vamos ver se eu consigo mostrar em poucas palavras. Jeremias, capítulo 5. Aqui nós vamos falar sobre o pecado do povo. Ele aqui está falando, Deus está falando aqui que se o povo não se arrepender, olha o que ele vai fazer com o povo. Eis que trago sobre ti uma nação de longe. Quem que é a nação de longe? Está falando aqui da Babilônia, porque de Judá a Babilônia dá em torno de 2.000 quilômetros. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel. Diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras. Não entendes o que ele fala. Por que não entende o que ele fala? Porque o povo judeu falava o quê, irmãos? Falava hebraico. E a nação aqui dos babilônios, grave isso, irmãos, é importante. Eles falavam o aramaico. Ainda que as duas línguas elas saem do seu radical semítico. Mas o povo hebreu falava hebraico e o povo babilônio falava aramaico. Ele fala, a sua aljava é como sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Olha o que vai fazer com a população de Israel. Comerão a tua cega, o teu pão, os teus filhos, as tuas filhas, comerão as tuas ovelhas, o teu gado, comerão a tua vide, tua figueira, e com a espada derrubarão tuas cidades fortificadas, em que confias. Contudo, ainda naquele dia, diz o Senhor, não vos destruirei de todos. Irmãos, aí ele vai falar, anunciai isto na casa de Jacó, e fazei ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora, ó povo insensato. Deus chama o povo de insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvido e não ouves. Não temereis a mim? Diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar? Meu Deus, ele está falando o que ele fez. Areia do limite do mar, limite perpétuo, para que ele não traspassará. Então, irmãos, esse livro aqui do profeta aqui, a gente observa claramente aquilo que Deus mostrou por intermédio do profeta, certo? O livro do profeta Jeremias, ele trabalha assim, fervorosamente. Você observa que Deus não permitiu que o profeta Jeremias se casasse. O trabalho do profeta Jeremias foi um dos trabalhos tão ardiloso, tão assim, difícil para ele, que chegou uma hora que o próprio irmão Baruque queria sair. Falou, não aguento mais não, eu estou com medo. Aí o Senhor Deus vai conversar, vai ter também com ele. E Baruque vai entender o seguinte, que se ele já estava difícil sem Deus, e que se ele deixasse de trabalhar a obra e servir, porque Jeremias era servo de Deus e Baruque era servo de Jeremias. Mas se você servia Jeremias, você servia a Deus. Então Deus falou para Baruque, você pode ficar tranquilo que eu te dou garantia de vida, mas você precisa continuar com o trabalho. Amém, irmãos? É uma rápida live, porque eu já passei até os exercícios corrigidos para vocês. Depois eu vou passar ainda sobre a lamentação de Jeremias, nós vamos falando ao longo da semana, eu vou passar mais uma para vocês. É para que não fique demorada, tá? Deus possa abençoar todos no nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. E vocês estudem, meditem. Aí no livro tem alguns versículos, capítulos para vocês ler. Leia os capítulos por inteiro. Procure entender o que é o cenário político de Israel daquela época, em que os reinos estavam sendo invadidos, destruídos. Recentemente, ali por volta de 612, a Babilônia já era famosa naquela região toda, porque ela já tinha invadido
a Assíria, que era então a principal nação do mundo e tinha destruído a Assíria inteirinha, e a Babilônia já havia assumido a supremacia do mundo, certo? E depois, quando foi em 586, Deus leva a Babilônia como vara de correção para a nação de Judá. Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus.